Gravar. Obrigada, Tânia. Bem-vindos, então, gente. Bom dia. Esse encontro aqui é anfitriado pela plataforma Caleidoscópio, que eu, a Simone e o Beto, que está ali respondendo umas mensagens, já vai entrar. Somos cogestores, é uma plataforma de empreendedores. Vendedores de impacto, né? Então a gente procura cuidar das quatro regenerações que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu já vou falar bastante dos IDGs, então hoje eu vou estar no chapéu dos IDGs um pouco mais, vou deixar a Simone e o Beto falarem um pouco da plataforma e irem aí correlacionando. Então, se quer um bom dia também. Oi, gente, bom dia, né? É uma alegria muito grande, assim, né? A gente tá nesse conjunto da plataforma, né? Eu falo que a plataforma é um lugar onde me nutre muito de conhecimentos, de aprendizados, de trocas, de partilhas. Então é sempre muito gostoso, assim, ver essa sala cheia com pessoas tão queridas, né? Então, assim, um convite para quem está chegando hoje é que sinta-se super à vontade de se expor, de colocar as suas ideias, né? Aqui está todo mundo aprendendo com todo mundo, não tem ninguém que sabe mais do que o outro. E toda contribuição é bem fundamental, porque às vezes é uma mudança de perspectiva que faz a gente ir construindo esses saberes, né? Então, sintam-se todos muito convidados a participar, a interromper no momento que desejar, se não concordar com alguma coisa, levanta a mão e a gente vai abrir a fala, né? Para ser um espaço de troca mesmo, né? Não, aqui a única regra que tem é a gente se sentir em casa. Então, sintam-se em casa. Bem-vindos. E o Beto chegou aí agora, também é cogestor. Quer dar um oizinho, Beto? Estamos abrindo só. Bom dia, estou feliz que está todo mundo aqui. É, tema super gostoso do nosso encontro de hoje. Acho que vai ser uma conversa muito boa. Oi, Debs, saudades. Muito bom, gente. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar uma apresentaçãozinha, mas ontem eu mudei um pouco de ideia, queria contar para vocês, então, que eu ia fazer uma apresentação mais expositiva, mas aí eu falei assim, nossa, mas é tão gostoso experimentar, né? Que eu acho que eu fiquei com vontade de fazer um pouco mais parecido, não vai dar tempo da gente fazer uma super oficina, mas fazer uma exposição com um pouquinho de vivência do que são esses tal de Inner Development Goals, né? Então, objetivos de desenvolvimento interno. E, e por isso que eu pedi para quem pudesse trazer caneta e papel, lápis e papel. Faltou uma coisa importante. Deixa eu apresentar o Márcio, que vai estar com a gente aqui hoje, fazendo a facilitação gráfica. Márcio, fala um bom dia aí também, antes de eu entrar no tema. Oi, gente. Bom, então, dá para ver, facilitação gráfica é um pouco isso. Né? Tá vendo uns desenhos que a gente vai captando as melhores ideias, então estou na função aqui de hoje extrair algumas coisas para a gente registrar e vocês terem depois. Uma alegria estar aqui nesse encontro. Obrigada, Má. E a gente tem mais dois facilitadores gráficos amigos que estão aí, né? O Ednei e a Ale hoje. Muito bem. Então, eu fiz uma forma. Eu tô ligada aí aos. Se você cuida lá do pessoal que está entrando, vai admitindo? Beleza, então não vou me preocupar com Sim. isso. E o chat também, vocês dão uma olhadinha aí para nós. Fiz uma formação recente aí, durante 3 meses, de embaixadora dos IDGs. Eu conheço os IDGs desde 2023. Em 2024, eu fui com o Márcio, com o Beto e com a Simone lá para a Rectal. Fizemos lá uma oficina dos IDGs. De lá para cá, várias coisinhas mudaram, o movimento se fortaleceu. É um movimento global, um movimento open source, né? Então ele é livre para quem quiser usar os materiais. Pois eu vou passar aqui também o site deles. Então tem muito material lá para quem é consultor, para quem quer compartilhar, para quem quer se aprofundar em cada uma dessas habilidades transformacionais que a gente vai falar. E eu vou explicar um pouquinho o que é, que eu já estou dando elementos aqui, mas não expliquei o que que é ainda, né? Então, por ser um movimento global, a gente usa muito esse nome em inglês, o Inner Development Goals, mas o nome em português é Objetivos de Desenvolvimento Interno.
E são habilidades que a gente chama de transformacionais, porque elas ajudam a transformar a gente mesmo, o nosso entorno e o planeta. E é aí que se conecta muito com as 4 regenerações da plataforma Caleidoscópio, que a gente fala de regenerar pessoas, relações, instituições e o planeta, né? Então é completamente conectado. Não adianta a gente querer só regenerar o planeta e não regenerar as outras partes, né? Na verdade, é tudo uma coisa só, que está completamente interdependente e interligada, e que se a gente não cuidar de cada parte, a gente não cuida do todo. Com isso, a gente logo vê que a gente tem algum problema sério no planeta, porque do jeito que a gente está tendo desastres climáticos no planeta, as questões políticas, econômicas, isso reflete onde o ser humano está individualmente também, né? Mas vamos aprofundando a conversa aqui no caminho. E- Então, gente, da onde parte essa história dos ODIs, dos Objetivos de Desenvolvimento Interno? De onde saiu a ideia, né, inicialmente? É, dos nossos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as 17 áreas que nós acordamos que criariam um planeta mais sustentável, um planeta que floresce, e que não estamos conseguindo cumprir. A gente tinha objetivos aí da ONU para 2030, em várias áreas, da sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, essa sustentabilidade integral e ampliada, que cuida também aqui do ser humano, né? Do ser humano, dos animais, da natureza, tudo é natureza, na verdade. Então, erradicação da pobreza, fome, boa saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, e assim por diante, né? A gente tem todas essas áreas que são as áreas acordadas aí com a ONU e que a gente precisa trabalhar. E aí eu já vou entrar um pouquinho na nossa mini prática e pedir por um momentinho para vocês olharem para essas áreas e pensarem aí qual é a área destas que mais vocês se sentem conectados em relação ao mundo, que vocês têm mais conexão. Qual dessas ODSs aí mais se conecta com vocês, por enquanto, tá? Então dá uma olhadinha e pensa qual é a ODS e escreve, anota a hipótese da ODS, porque a gente vai aprofundar isso aqui em breve. Todo mundo ok já? Precisa de mais um tempo? Mesmo que você não saiba o que é, mas dá uma olhada pelo nome, sente aí, pensa, o que mais te toca? Quem quiser escrever no chat pode, para a gente ir acompanhando. Vou seguir então, tá? Vocês já devem ter escrito aí, anotado. A ideia, então, dos ODIs é o quê? É trazer o poder do desenvolvimento interior para todos esses desafios globais enfrentados pela humanidade. Uma das coisas que a gente estudou bastante aí durante essa formação de embaixadora é que a causa principal da humanidade, né, e do planeta estar como está, é que a gente, ser humano que faz o planeta, né, que faz as instituições, as relações, a comunidade, a sociedade, a economia, que faz tudo isso que está aqui hoje no planeta sem ser a natureza, nós estamos desconectados de quem nós somos. Tem uma separação imensa, uma desconexão imensa da gente com a gente mesmo, da gente com o outro, da gente com o planeta. Então, essa separação e essa desconexão é a causa principal da gente não estar conseguindo enfrentar os desafios globais, tá? E aí, uma das pessoas que a gente teve palestras internacionais muito bacanas durante esse curso aí, essa formação de embaixadores, e uma das pessoas era a Christine Weimsler, que é de uma faculdade chamada Unilund lá fora, e ela falou muito que não adianta a informação sozinha não muda nada, né? Se a gente informa as pessoas, olha, o aquecimento global, isso. Bom, as fake news atrapalham também, né, gente? Mas ainda assim a gente tem muita informação consistente de que a gente está deteriorando o planeta com tudo, nosso capitalismo exacerbado, a forma de produção, a forma que é da distribuição de renda, a gente está
detonando o nosso planeta. Isso é informação e todo mundo tem acesso a essa informação. Mas o problema não se resolve, não é com informação apenas que o problema se resolve. Informação e conteúdo é uma parte. A outra parte é a mudança interna, é você se conectar de verdade com essas questões. Isso, né? Isso está sendo. Tem muitas pessoas que pensam assim, né? O Arquimedes, o primeiro dia que ele entrou aqui, faz pouco tempo que ele se conectou com a gente viu o quanto ele pensa assim e ficou feliz de encontrar um povo que pensa assim também, né? E, e esse movimento ele é bacana justamente porque você descobre que tem uma rede global de pessoas que pensam assim e pessoas de várias áreas. Então a gente tem, vou até adiantar aqui, a gente tem ligado a esse movimento aqui os sócios fundadores aqui, a Universidade de Lund, acabei de falar da Christine Weinsberg, não vou conseguir falar isso aqui, gente, Xcaret, vem lá dos países nórdicos, tá? A ideia inicial é uma ilha onde eles praticam essa questão de uma formação mais integral do ser humano. Vou falar disso já já, porque é muito legal. Universidade de Estocolmo, todos esses partners aqui importantes, a Choca, o Presence Institute do Otto Scharmer. A gente tem muita gente bacana, assim, engajada com esse movimento. É um movimento realmente global e que envolve universidades, acadêmicos, empresas, instituições e muitas e muitas e muitas pessoas, né? Então aqui a gente tem aí algumas instituições que já estão aplicando esse guia dos ODIs dentro das empresas, porque ele é aplicável, sim, ele é um guia que dá uma jornada, que é um pouquinho do que eu quero que vocês experimentem hoje, numa mini experiência. E a gente tem aqui alguns líderes bem conhecidos, que são defensores, que estão nesse movimento, porque é um movimento de mudança de cultura. A gente foi educado a olhar tudo fora e não olhar para dentro. A gente não aprende isso na nossa educação. E eles percebem, estudam, tem vários estudos, vocês vão olhar lá no Inner Development Goals, tem muitos estudos que mostram o quanto a gente precisa desse repertório e desse estudo e conexão interna, olhar para dentro para poder agir fora. Então, a Amy Edmondson aí, não sei se todo mundo conhece, mas ela fala da segurança psicológica. A gente já tem um instituto aqui no Brasil forte. Eu e o Márcio, a gente já fez dois. O Márcio já fez mais que eu, né? Eu fiz 2 anos aqui de evento com eles, que são 3 dias inteiros só falando sobre segurança psicológica, ligados à Amy. A Amy geralmente tem vídeo dela falando. Robert Keegan, lá da Harvard, é super conhecido também. O Otto Scharmer, que é da MIT, e o Peter Senge, da MIT também. Os dois são super conhecidos. O Otto Scharmer, da Teoria U, maravilhoso, né? Não sei quem conhece Teoria U aí. Então, é assim, é um movimento muito respeitado, cada vez mais global, e eles criaram essa história dos embaixadores para expandir a notícia, porque a gente precisa de mudança de cultura, saber integrar na nossa cultura que é necessário também olhar para dentro. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri os ODIs, justamente porque eu acredito muito nesse poder do autoconhecimento. O autoconhecimento, para mim, fez muita diferença na minha vida desde cedo e numa fase de crise da minha vida. Então, eu acho que ele é a base para tudo que eu faço. Quando eu descobri que tinha mais gente defendendo, né, eu me sentia ativista do autoconhecimento solitária. Descobri que tinha mais gente aqui globalmente defendendo, fiquei muito feliz. E a ideia é um pouco essa, né? É um pouco essa. ODS são o sistema operacional inspirador que está fora, que está puxando a gente para melhorar a sustentabilidade para pessoas, para a natureza como um todo, para as instituições como um todo. E dentro está esse sistema operacional inspirador para pessoas e organizações para que a gente mude internamente e está tudo conectado. Na verdade, quando a gente olha o guia dos ODIs que eu vou apresentar já já, ele serve para qualquer coisa, ele serve para a gente como pessoa, ele serve para a nossa vida cotidiana, para as nossas relações, mais uma relação aí com as 4 generações da Caleidoscópio. Ele serve para você aplicar em empresa, porque na empresa acontece a mesma coisa, a gente muitas vezes não realiza as coisas porque as pessoas estão
desconectadas, falam desengajadas, né? Mas na verdade a pessoa está desconectada daquele propósito, está desconectada daquele. Ela está ali por um motivo, muitas vezes só pelo dinheiro e tal, ela não está tocada com o que a empresa está fazendo. Então, esse é um movimento que também pode ajudar empresas, né? E é a mesma coisa com as grandes questões globais. A pessoa não está conectada, por isso que a minha primeira pergunta foi: desses ODIs, o que te toca mais? O que te faz mais sentido? Né? Gente, se tiver perguntas aí, eu tô falando para a gente dar tempo de entrar na prática, mas se alguém quiser me parar aí e perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? O Arquimedes colocou aqui no chat que autoconhecimento é a descoberta do todo. Incrível, é isso aí. O Arquimedes tem uma visão bem legal. A gente está com um grupo de estudos, gente, que é sobre trabalho e espiritualidade, né? E aí, se você for olhar, espiritualidade está em tudo. Inclusive aqui, viu, Arquimedes, eles não colocam isso assim abertamente, porque, enfim, ainda está nessa fase de aculturamento, mas sim, tem os estudos, tem lá um grupo de estudos só sobre isso dentro dos ODIs, tá? Não, que legal. Eu só queria fazer uma observação ao slide anterior que você passou aí, né? Fala aqui da questão dos ODIs, né? Uhum. É um sistema operacional inspirador para pessoas e organizações, né? Eu colocaria um ponto aqui em pessoas, né? Um sistema operacional inspirador para pessoas, porque organizações são pessoas, né? Feitas por pessoas, com Isso certeza, é aí. verdade, sem dúvida. Bom, durante a formação, gente, tive alguns insights, descobertas, então eu aprofundei esse conhecimento, e uma das coisas que eu mais gostei de saber foi logo no primeiro encontro, o Thomas Bjorkman, ele é norueguês, se não me engano. E ele é editor de livros, né? Já editou vários livros, tal. E ele editou esse livro, que ele é coautor aí com a Leni Rachel Anderson. Esse livro não está em português, tá? Mas esse livro fala do segredo nórdico. Então, por que que os países nórdicos saíram de uma sociedade super agrária aí, é, 100 anos atrás, mais ou menos, agrária, pobre, as pessoas estavam todas imigrando para a América, e ele se transformou, né, esses quatro países ali se transformaram em expoentes de índice de desenvolvimento humano, de bem-estar, de tanta coisa que a gente ouve hoje falar sobre esses países nórdicos, né? E esse livro, ele conta de um movimento que aconteceu 100 anos atrás, que era vou falar aqui em alemão, Volksbildung Movement, que era um movimento que veio da Alemanha, tá? Então era um movimento de formação integral. A Alemanha tem um pouco disso, né? As escolas Waldorf também têm uma formação bem integral, mas esse movimento era um movimento grande em que as pessoas aprendiam muito de uma forma integral. Então elas tinham uma formação de ser humano, uma formação basicamente em todos os pilares que a gente vai apresentar daqui a pouco no guia. E mais alguns, formação política também, formação de estar conectado, de não perder essa conexão com a sua essência. Então, essa foto aqui é lá daquela época. E aí, o mais interessante é que este movimento, na Alemanha, era para poucos. Nos países nórdicos, o governo adotou esse movimento. Então, esse movimento eles criaram várias escolas nos quatro países nórdicos que eram acessíveis a quem quisesse se inscrever. Com isso, mais ou menos 10% de toda a população ali dos países nórdicos estudou nessas escolas. E essa formação integral trouxe uma mudança cultural enorme nos quatro países. Eu sou fã da educação também. E essa mudança cultural é o que faz com que hoje, né, é o tal do segredo nórdico que faz com que hoje a Europa, ali aquela parte da Europa, tenha um índice de desenvolvimento tão legal, qualidade de vida tão bacana. A gente vê que muitas coisas são puxadas lá ali em relação à qualidade de vida. E aí, esse modelo de escola foi também para os Estados Unidos, um pessoal que migrou para os Estados Unidos e levou esse modelo de escola, então a gente teve algumas escolas dos Estados Unidos, e algumas pessoas que saíram dessas escolas foram Barack Obama,
Martin Luther King e a Rosa Parks, que está aqui na capa do livro, que foi uma defensora, uma das primeiras defensoras ali do movimento negro nos Estados Unidos. Então, é uma história muito bacana que mostra como o desenvolvimento humano a longo prazo faz diferença, né? Depois eu me lembrei também que a gente tem a Costa Rica, que investiu aí na economia donut, eu aprendi sobre isso, que a Costa Rica em algum momento do passado deles, mais de 30 anos atrás, eles decidiram parar de investir na área militar e botar esse dinheiro na educação. E esse dinheiro que foi posto na educação fez uma diferença enorme, porque é um país maravilhoso. Todo mundo que vai fala que faz muita diferença, tá, gente? Então, isso acho que foi uma das coisas mais legais, e Thomas Bjorkman está no movimento também, ele sempre fala disso, tá na parte dos estudos, tem a ver com isso também. E aí a gente chega finalmente em conhecer um pouquinho desse frame, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno. Como foi feito isso? Como é que você pega um movimento global, colaborativo, ONG, né? ONG, um movimento, inclusive o site é innerdevelopmentgoals.org, tá, gente? Então é uma organização livre e tal. Como é que você faz para compilar apenas 25 habilidades que a gente precisa para transformar o mundo? Primeiramente, foi feito, lógico, que os acadêmicos começaram, fizeram os primeiros esboços, né, deram esse pontapé inicial, aí fizeram uma pesquisa, mas o movimento ainda era pequeno. E aí, de 24, que foi quando eu e o Márcio estivemos na Hacktown apresentando para cá, teve uma pesquisa global em que mais de 20 mil pessoas em 165 países responderam essa pesquisa. E aí o pessoal que organiza teve um trabalho enorme para compilar, e com isso mudaram um pouco as características aí, não os 5 pilares são os mesmos. Deixa eu colocar aqui. 5 pilares. 5 pilares são esses mesmos, mas mudaram as habilidades transformais que estão dentro de cada pilar, tá? E aí a gente já tem aqui já está com tudo mais atualizado. Então, a pergunta dessa pesquisa era essa, pergunta geradora da pesquisa: quais são as habilidades, capacidades, qualidades e mudanças que precisam acontecer dentro de nós para sermos mais efetivos em alcançar esses objetivos, os objetivos das ODS? E aí chegaram nessas habilidades transformacionais para o desenvolvimento sustentável. A gente tem esses 5 pilares, que é o ser, cultivar nossa vida interior, é aquele elo perdido aí que a gente fala, né? Que as pessoas não cultivam por conta da cultura. O pensar, e aqui vocês vão ver que é um pensar muito mais aberto do que a gente está acostumado, um pensar que envolve toda essa complexidade sistêmica, as perspectivas e assim por diante, entendendo o nosso mundo complexo. O relacionar-se, cuidando dos outros e do mundo. E no relacionar-se tem muitas habilidades intangíveis também que tem a ver com o ser, que você precisa do ser para ter essas boas habilidades para se relacionar. O colaborar, construindo confiança e trabalhando junto. Eu, a Simone e o Beto, a gente pratica colaboração já faz tempo. Eu e a Simone fizemos, inclusive, um TCC aí na nossa formação de fluxonomia sobre esse tema, e uma das nossas conclusões era justamente essa, né, super alinhada aqui com os ODIs, de que a gente esbarra na colaboração, não consegue colaborar porque precisa trabalhar esses pilares anteriores aí muito bem para ter uma boa colaboração. Não tem ordem aqui, tá, gente? Eu tô falando como se fosse uma jornada, porque eu sinto que tem A gente está muito acostumado a fazer o de fora para dentro, mas tem muito um de dentro para fora também. Então, esse é o lugar onde a gente precisa, talvez, desenvolver também mais, né? Mas o fato é que, na hora que a gente vai para colaboração, você esbarra em questões de ego, em questões mal resolvidas, em questões de comunicação, em questões de não ter visão sistêmica, de não conseguir olhar para o todo, e assim por diante, né? São várias questões. E o último pilar, a última dimensão é o agir, liderar e viabilizar as mudanças. Ou seja, não adianta você elocubrar, fazer um monte de coisa e não chegar no agir e não colocar em ação. E aqui também tem uma coisa interessante que é quando a gente
A gente não sai do mundo das ideias, colabora, colabora, e colaborar às vezes demora mais, porque a gente tem que ouvir mais vozes quando a gente colabora, mas tem um momento que você precisa de uma coisa mais assertiva, que é colocar ação no mundo, né? Também tem algo aí, né? Esse próprio movimento, se não tivesse alguns líderes que estão na ponta do movimento, não ia estar tudo tão organizado como vocês já estão vendo aqui, que já tem essa organização toda, né? É um desafio de colaboração global aí. Vamos para as dimensões, então. Ótimo. Aí, só para contar para vocês, lá na Hacktown, deixa eu até descompartilhar um minutinho. Na Só Hacktown, fazer um comentário rapidinho. claro, Eu acho que quando essa questão da colaboração, assim, e aí eu acho que é um grande ponto, assim, dos IDGs, porque eu acho que um dos maiores desafios que eu vejo hoje em dia é que, como a gente acaba trabalhando igual é os ODS mesmo, pelas causas tal, e muitas vezes essas causas estão conectadas com aquilo que te movimenta, que te dói, que te leva a esse movimentar, né? E aí esses campos de dores fica ali cada um defendendo a sua bandeira, a sua causa, tal, e de um campo de dor muito grande, sabe? E eu acho que o legal, uma das coisas muito legais assim que eu admiro no IDG é que ele consegue fazer que seja um movimento que não está nessa segmentação das causas. E aí consegue fazer um processo de união mesmo, de integração para você conseguir colaborar. Porque essa questão dos campos de dores hoje dificulta muito a própria colaboração. A pessoa está ali, mas assim, não, eu não abro mão de proteger esse lugar aqui, não encoste nessa dor, né? Então, e aí a gente vê muitos movimentos que, começa legal, as pessoas querem fazer junto, mas aí começa a ir mais por uma causa e as pessoas dispersam, tal. Então, isso eu acho que é um processo bem interessante do IDG, porque ele coloca todo mundo na mesma caixa, né? Não tem caixinhas separadas. E aí eu até tinha comentado antes que até o desenho é legal, né? Que a forma que eles fizeram os círculos dentro das caixinhas dá essa sensação de integralidade, assim, né? E não dá a sensação de estar tudo segmentado, né? é verdade, é verdade. E você falou aí, se essa questão aí de você. Deu um branco, de repente, aqui deu um branco aqui do que eu ia falar. Enfim, Eu vou quero passar fazer para um o Beto, eu vou comentário lembrar. de, É. talvez até também depois te ajude a voltar aí pro tópico, que tenho certeza que está dentro disso que a gente está falando. Mas é legal isso que a Simone trouxe e essa sistematização proposta, né, pelos ODIs, né, trazendo aí a sigla em português, que quando a gente olha para o ser, a gente desperta em cada um de nós e ajuda o despertar nas outras pessoas de qual a fração dessa pessoa que quer trabalhar por cada uma das causas, né? Porque quando a Simone trouxe essa visão das caixinhas, de certa maneira a gente entendia que quem estava naquela caixinha não poderia estar em outra e precisava necessariamente estar 100% dentro daquilo. Só que o que nos faz muito únicos é justamente o fato de sermos absolutamente diferentes, de termos engajamentos por coisas no coletivo em que a gente se conecta, mas cada um de nós tem engajamento em diferentes coisas no coletivo. E aí, quando a gente trabalha ali o ser e o pensar para daí para o relacionar, eu consigo entender, por exemplo, o tema X é importante para mim, mas o Y é mais importante. Isso não me impede de me engajar com o X, mas Isso. eu sei que no Y eu vou conseguir ter um engajamento maior. Então, dentro, por exemplo, do que a gente faz aqui na Caleidoscópio, né, a visão direta de meio ambiente, para mim, é um tema importante, mas o desenvolvimento de pessoas é mais importante. Então, nada me impede de participar, de colaborar com as iniciativas orientadas para o meio ambiente, mas eu sei, a partir da minha compreensão, que as iniciativas orientadas para o desenvolvimento mental e espiritual das pessoas vão ser prioridades para mim. E eu acho que quando a gente olha para os ODIs, eu percebo, quando a gente pensa ali no ser,
né? E que é compreender onde está a nossa energia vital. E em seguida, no pensar, que é entender como que essa energia vital pode ir para o mundo, que dentro das dinâmicas que a gente tem no Caleidoscópio, você já traz muito isso dentro do Ikigai, né? É uma sabedoria antiga. Quando a gente vai para o relacionar corre menos risco de cair em campos de não legitimidade, porque ele não permite uma anulação de um campo em detrimento em priorização de outro, né? Eu acho que era importante trazer isso, assim, que eu estava desperto em. Isso, e aí eu também lembrei realmente do que eu ia falar. Eu ia falar que esses É, campos de dor, quando a gente vai para o ser e cura, na medida que a gente vai curando o campo de dor, a gente transforma ele em aprendizado, e isso vira o melhor aprendizado que a gente consegue entregar no mundo. E quando a gente sabe o nosso lugar, conhece a nossa essência, a gente não fica querendo concorrer com o outro, que o meu é melhor do que o outro, o meu ODS é melhor do que o do outro. A gente consegue se complementar, na verdade, né? Então faz muita diferença para colaborar você realmente trabalhar essa parte. Que eu ia mostrar antes da gente ir para a Olha, prática, gente. Posso também fazer só um comentário? Claro. Eu tô trazendo aí, acho que eu tô trazendo, talvez como o Márcio está fazendo, a gente está juntando tudo, né? Eu escolhi a ODS 4, que é educação, que eu acredito muito na educação de qualidade, e em seguida você mostrou esse o segredo nórdico, que casa justamente com o que eu escolhi. E aí você falou do Waldorf, eu já fiz treinamento com o Waldorf, conheço colegas que, que têm os filhos na escola Waldorf com relação a isso. E aí, juntando um pouquinho o que o Beto comentou agora sobre eu tenho mais habilidade ou vontade ou qualquer coisa ODS X, Y, Z e trago, e eu preciso ter essa troca para ou para poder colaborar do jeito que eu posso levar de conhecimento, ou eu posso colaborar, ajudar que ele possa fazer da melhor forma possível. E aí aqui no grupo tem a Lê Mateu, que ela assim, é uma das pessoas que eu conheci ela tem uma visão de coletivismo muito grande, e eu conversei bastante com ela sobre isso, sobre o pensar no coletivo, né? E aí a minha experiência como facilitador gráfico com essa troca foi de aprender. Bom, Márcio é meu mestre, né? Sempre a minha referência, a Lê Mateu aqui, a própria Deise. Mas é um pouco disso de que às vezes a gente tem que colaborar não naquilo que a gente é melhor, mas a gente tem que colaborar naquilo que a gente pode ajudar o outro a ser melhor, né? Então aí vem um pouco desse ser, pensar, ter a confiança de que você pode fazer isso e uma boa educação, acho que consegue trazer essa confiança para a criança, não colocar na cabeça dela de que ela tá inserida ou não está inserida no sistema, né? Eu estou curtindo muito a jornada por enquanto, viu, Deise? Parabéns. A Lê também colocou aqui, né, que precisamos entender a complementaridade e não a disputa por razão. Aí o Arquimedes completou, né, pensamento sistêmico. E o Beto, né, um ODS para chamar de meu, né, por que não vários? Eu quero fazer um breve comentário em cima do que o Dinei falou, que assim, quando eu penso em colaborar no que apoia o outro, eu estou lá no campo do relacionar, né? Já é a terceira camada, considerando os ODIs. Mas eu entendi o que você trouxe numa reflexão que é a seguinte: tem de fato as coisas em que a gente faz melhor, mas qual é a que expande a minha energia vital? Né? Muitas vezes a gente não tem essa habilidade ainda tão desenvolvida, mas ela é com certeza que é mais legítima. Por exemplo, o que a gente encontra nos exercícios do Ikigai, né? A gente até tem programas dentro da Caleidoscópio que vão falar sobre isso, de planos de desenvolvimento, né? Mas o despertar aí no campo do ser e depois no do pensar, eu entendo, né? E aí é o que eu trago do que o Dinei trouxe. Tem sim quais são as habilidades que eu já tenho, mas tem assim o que faz a minha energia vital pulsar mais, o que toma a minha atenção, que me desperta um amor legítimo, né? O que alimenta a minha alma. E ali é onde vai
está a grande ação. E ali vai ser possível se relacionar, tanto na nutrição de fora para dentro, quanto no de dentro para fora. Era só isso. Bom, gente, vamos retomar aqui para dar tempo da gente fazer prática, né? E vai ter um momento de conversa coletiva daqui a pouquinho. Então, vamos segurar um pouquinho aqui. Ó, só para mostrar, essa prática que a gente vai fazer agora, a gente fez lá na Rectown com um caderninho, assim. Márcio desenhou um caderninho de exercícios, né? E agora estamos aí fazendo um novo olhar, porque mudaram um pouco das habilidades, mas é isso que a gente vai brincar hoje aqui, durante essa 1 hora que a gente ainda tem. Então vamos lá. Bom, nosso primeiro pilar é o do ser. Então, aqui no ser, a gente tem essas habilidades aí atualizadas, que aqui não mudou muita coisa, na verdade, da outra vez para cá. Então, integridade, autenticidade, a mentalidade de abertura e aprendizagem, a bússola interior, a autoconsciência e o ser. E esses iconezinhos aí, vocês estavam falando dos ícones, eles criaram um ícone para cada uma delas. Também bem interessante, tá? E aí, eu vou convidar vocês a gente fazer um centramento para buscar aí a presença, todo, um pouquinho da sensação, né? A gente buscar um pouco da sensação dessas habilidades. Então, convido vocês a fecharem os olhos um pouquinho, se vocês puderem. Márcio, pode parar de desenhar também. Não precisa desenhar agora. Então, quem puder fechar os olhos, se quiser fechar a câmera, tudo bem. Colocar bem o pé no chão, se vocês puderem, sentir o pé encostando, né, a palma do pé no chão. E aí, vamos fazer uma inspiração profunda, escaneando o nosso corpo, percebendo onde tem pontos de tensão no corpo. Então, puxa o ar devagarzinho lá de baixo e vai percebendo os pontos de tensão. Se puder segurar um pouquinho quando acabar de puxar o ar. E na expiração, pode expirar mais rápido e até deixar sair mesmo essas tensões. Então, procurar escanear a tensão na puxada de ar, percebendo, podem ir para a segunda respiração, bem devagarzinho. Quando segurar o ar, pode até tensionar um pouco o corpo para poder depois soltar. E na expiração, liberar essa tensão toda, soltar o corpo. Uma terceira inspiração. É ótimo de manhã que a gente tem umas partes que ficam meio durinhas, né? Então, parece que solta mesmo. Perceber o corpo, perceber as partes que ainda estão precisando de uma atenção, que estão durinhas, se precisar mexer um pouquinho. Segurar o ar um pouco. E soltar pela boca, deixando sair toda essa tensão. E aí, se auto-perceber um pouquinho, perceber como você está se sentindo. Isso é uma coisa que a gente também muitas vezes deixa de fazer. Perceber como eu tô, como está meu corpo, como está a minha motivação, a minha alma, a minha alegria, como eu estou me sentindo. E aí, se vocês puderem recuperar, agora que vocês estão mais centrados em vocês, recuperar qual foi a ODS que vocês comentaram ali. Tem dentro de vocês aí uma conexão com essa ODS? Tem alguma coisa que conecta vocês com ela? Alguma coisa que vocês viveram, que ouviram durante o passado de vocês, que vocês tenham tido alguma situação, alguma vivência, às vezes é uma vivência de vida inteira. O que que faz essa ODS ser mais importante para vocês? E pode ser que nesse percurso vocês percebam que é outra, tá? E tá tudo bem. Pega a ODS que vier aí, daquelas que uma causa, um valor, uma coisa que é importante para mim. Ela pode estar dentro do ODS, não precisa nem se preocupar com a ODS, mas o que que é a causa, o valor que é mais importante para mim, que eu gostaria de ver no mundo? O que que toca meu coração?
E procura passear um pouquinho nas suas memórias, conectado principalmente com o seu sentir. Aonde é que você sente que essa causa é muito importante para você? Não precisa nem procurar tanto o porquê, mas essa a conexão afetiva, a conexão de sentimento, a ligação de sentimento que você tem com essa causa. Geralmente, em algum momento, pode ter sido lá na infância, na adolescência, a gente começou a prestar atenção naquilo. E aquilo foi intrigando a gente foi se envolvendo mais e mais com aquela causa. Então, passa um pouquinho por esses acontecimentos, por esses sentimentos, por essas memórias. Do que te conecta com essa causa? Procura sentir, procura perceber. Esse é um pouquinho da nossa bússola interior, né? Aparecendo aí, tem alguma coisa da nossa essência que chamou atenção nessa causa e se conectou com ela. E traz isso bem conscientemente agora, traz isso para vocês, é, conectando mesmo essa causa que é tão rica, rara para mim e que tem ligação comigo, tem ligação com a minha essência, pode ser em qualquer nível de memória, de situação, só de sentir, só de ser uma coisa que te toca, que mexe com você, mas qual é essa ligação, né, que a sua essência tem com essa causa? E quando vocês sentirem que estão bem conectados, vocês podem ir voltando aqui um pouquinho. Do nosso centramento. Podem, quem quiser pode abrir a câmera. E aí, gente, deixa eu... Antes da gente, a gente não vai conversar sobre isso agora, vamos conversar daqui a pouco, tá? Mas agora eu ia pedir para vocês anotarem um pouquinho dessas percepções que vocês tiveram. Que foi que veio na sua memória instintivamente? Que veio no seu coração, nos seus sentimentos, né? Então, quais foram os pensamentos e sentimentos que vieram aí? É que a gente não precisa ainda pensar, no que a gente tem vontade de colaborar com ela, mas a sensação já está aí. Então, na nossa mini experiência, vocês podem anotar qual é essa causa. Quem quiser expandir já pode colocar aqui, é, é, sobre a sua vontade de colaborar com essa causa, tá? Já já a gente vai conversar sobre isso. Mas não deixem de anotar. Anotem aí no cinta antes da gente falar qualquer coisa, o que vocês sentiram, quais foram as memórias que vieram. Todo mundo conseguiu encontrar algum valor, alguma causa com que se conecta? Alguém não encontrou? Tá joia. E aí, essa foi uma mini experiência, mas aí a gente trabalhou um pouquinho de presença, um pouquinho de bússola interior, um pouquinho de autoconsciência, de trazer isso para a autoconsciência. E quando a gente consegue trazer essas coisas de dentro para fora, a gente já está trabalhando integridade e autenticidade, né, gente? Então, aqui é só um cheirinho do que são os ODIs, mas você vê que dá para a gente trabalhar várias coisas de uma vez só. Então, vamos aí para o nosso segundo pilar, que é o pilar do pensar. Aqui no pilar do pensar, claro, a gente tem o pensamento crítico, que é uma das habilidades top lá, quando a gente vê o Fórum Econômico Mundial, é uma das habilidades principais que as empresas querem hoje em dia e que as escolas aos poucos estão mudando, né?
Na época de muitos aqui que são da minha época, a gente decorava tanta coisa, era tanto conhecimento de fora para dentro, e hoje em dia, realmente, aos poucos, a educação vai ficando um pouco mais incentivadora desse pensamento crítico, de questionar, de fazer as pessoas pensarem, que bom, né? Mas ainda tem um longo caminho aí pela frente. E aqui a gente tem uma expansão de outras coisas importantes, como habilidade de perspectiva. Então, olhar aqui, inclusive é o símbolo da minha empresa do Márcio, o símbolo de olhares possíveis, porque a nossa ideia é essa mesmo, é a gente olhar de várias perspectivas, de vários lugares, né? Esses olhinhos representam muito isso, esses vários pontos de vista, porque a gente, quando está em colaboração, ouvindo, a gente expande o que a gente. Vocês já devem ter sentido aí na primeira conversa que a gente teve, mas a gente expande a nossa visão, né? Então, esse olhar em perspectiva é muito importante, e claro que para isso precisa ter se abrir para aprendizagem, como a gente acabou de falar ali atrás, precisa ter tolerância a ideias que são diferentes da sua. Tem uma série de qualidades que formam essa habilidade de perspectiva, a escuta, né? Uma boa escuta. A Ju que está aqui ouvindo, que é da CNV, que a gente fala tanto de escuta. O pensamento sistêmico, que é o conseguir olhar o todo, né? Que tem a ver também com a conversa que a gente acabou de ter. Nossa, eu vou defender a minha ODS. Não, todas as ODS são importantes, só que cada um tem mais ligação com uma. E por isso que nós somos tão únicos e ao mesmo tempo tão iguais, né? Tão interdependentes, né? Se eu não, porque por isso que eu estou aqui a Simone veio muito com o de fora, eu muito com o de dentro, e eu percebo que esse nosso mix de diferenças, o Beto é mais parecido comigo, gosta mais do mundo interno, mas esse mix das diferenças é fantástico, porque eu me sinto hoje muito mais conectada com questões mais globais e tenho certeza que a Simone também no percurso muito mais conectada com as questões internas. Então, o pensamento sistêmico de olhar o todo, o que o todo precisa para cada momento é muito importante. O que nós, como humanidade, estamos precisando para que o mundo vá para um caminho melhor, né? Nessa era de A, para que a gente escolha, como diz o Yuval Harari, a gente está no momento de escolha, de bifurcação da humanidade. O que a gente vai escolher? O caminho melhor, do bem comum, ou o caminho ladeira abaixo? E quer falar algo, Beto? Você está sem áudio. É que o quiz aqui para mim é achar o microfone, né? Eu achei muito legal o que você falou da marca, né? Como olhares possíveis são esses olhinhos. E depois você falou da gente na Caleidoscópio, né? Que a minha é o Instituto do Inédito, que eu entendo que cada pessoa é tão única que vai criar coisas únicas. E a Simone com O jogo da a, colaboração. é, e como isso vira efetivamente um caleidoscópio que vai passar por todas essas camadas, né? E trazendo também, né, tanto para quem já conhece a gente como para quem não conhece, que é sempre um convite para se conectar, né? Dentro da nossa dinâmica, a ideia não é conformar ninguém, né? Não é dar forma específica, mas é assim como a gente esteve ontem com o Messias, está com a gente, né, desde antes da Gênese, é, é muito legal ver cada um tomando as suas formas e conseguindo contribuir no coletivo, né? Então, quando a gente olha para os ODIs, é, é muito interessante como essa soma dos nossos trabalhos, a visão que a gente tem na Caleidoscópio segue essa forma, né? E foi um despertar que para mim ficou nítido agora com sua fala, sabe? É verdade. A nossa ideia é cada um poder manter a sua identidade, né? A identidade da sua empresa e ainda assim colaborar, né? Ainda assim, não, e somar, né? Na verdade. E somar quando a gente precisa no projeto que vem um, vem outro. A gente também já experimenta um pouquinho ali isso com os facilitadores gráficos. O Márcio também tem lá o Canetas Voadoras e é muito rico quando a gente soma as habilidades. Cada um, por mais que as coisas sejam até parecidas que se faz, mas cada um tem o seu quê, né? O quê da sua essência que vem à tona. Muito bem. E aí a gente tem ainda a orientação e a visão de longo prazo, porque se a gente não olhar a longo prazo, a gente não consegue também, né, gerar
gerar o planeta que a gente quer, olhar lá na frente o que que é que essas questões de hoje estão gerando. O Rui que está aí fala umas coisas bem interessantes também, mas são vários caminhos, né, que a gente pode chegar ou não. E a questão criatividade, que é super importante também, para que a gente faça as coisas de forma diferente. A gente não faça tudo sempre igual, senão a gente não consegue também criar esse novo, né? E aí, agora, gente, a gente ainda está no momento individual. Já já a gente vai para o relacionar-se, vocês vão poder, a gente vai conversar mais, mas aqui é vocês pegarem o que vocês sentiram ali no nosso exercício anterior e escreverem um futuro desejável para você e para o seu entorno, no qual você participa ativamente. Então, pegando essa causa que me toca, que eu experimentei ali, olhando para, sentindo a minha essência ali na nossa visualização, como é que eu posso pegar essa coisa que me toca e participar no mundo de alguma forma ativa, tá? E aqui tem uma provocação, agregue mais 3 pontos de vista, né? Então, pensando assim, 3 pontos de vista pode ser você pensar no seu entorno, você pensar como é que você pode fazer isso no um a um, numa conversa, como é que eu posso fazer isso num âmbito um pouco maior? Será que eu não tenho rede, se eu não posso colaborar com outras pessoas que podem colocar isso no mundo, que são complementares, ou que pensam igual também, tá tudo certo, mas que a gente possa atingir mais pessoas com isso, né? E aí não precisa ser, não é necessariamente um trabalho voluntário, é no seu trabalho mesmo do dia a dia. Como é que eu posso botar mais disso no meu dia a dia, né? Eu, por exemplo, coloco autoconhecimento tudo que eu faço, Ontem eu estava com a Ju falando com um grupo de mulheres, autoconhecimento. Hoje estou aqui com vocês, tem autoconhecimento. Tá em tudo, tá permeado em tudo que eu faço, porque é o que eu, Daisy, experimentei essas dores, vamos dizer assim, eu era uma adolescente que já gostava muito de autoconhecimento. Eu abandonei o autoconhecimento durante uma parte da minha vida em que eu cumpri script, né? Que fiquei ali cumprindo script e tal. Chegou um momento que eu não sabia nem quem eu era. Faz um tempo já, foi quase na outra vida, tá, gente? Mas já nem lembro direito, mas o fato é que chegou um momento que eu olhei para mim, estava provavelmente deprimida, sem ter ido ainda no médico. Falei, nossa, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui, eu não sei mais, eu não queria mudar de vida completamente e precisei me reinventar aí, mas foi a partir do autoconhecimento, foi o que me ajudou e me fortaleceu para me reinventar. Então, para mim, estou contando do meu, né? Para mim é uma causa que eu levo para o mundo, que foi muito bom para mim e eu acho que pode ser bom para outras pessoas. Então, vejam dentro do exemplo de vocês como é que vocês podem potencializar essa coisa que toca vocês no mundo. Pode falar, Beto. Eu vou dar uns Tava no minutinhos para vocês quiz. anotarem, tá? Enquanto isso. Eu estava aqui no quiz no microfone. É, Quando você falou do ser, né, de pensar lá nas causas e tudo mais, eu até comentei no chat, mas achei que é oportuno falar agora, que a gente se conecta com causas que a gente entende a nobreza delas e também com causas que estão relacionadas com dores que a gente viveu, como a Simone falou, né? E essa hora do pensar é a hora de entender como que essas causas, sejam elas causas que a gente considera nobres ou causas que a gente considera muito dolorosas, podem tomar uma forma, né? E no campo das dores, é uma oportunidade, né, de reconstrução desse caminho. A gente tem, né, quer dizer, a gente tem vinculado a Caleidoscópio no dentro do jogo da colaboração a fase do Kiron que vocês construíram, né? Simone Daisy e a Ju que está aqui com a gente, que fala muito sobre isso, né? Sobre entender essas dores para daí conseguir transformar elas em manifesto de cura, né? E então ser independente do que apareceu lá no sejam causas que expandem ou que retraem a gente, elas sempre são causas que podem levar para, no final da história, né, lá nos 5 passos, para uma ação que seja uma ação de impacto que vai gerar regeneração. Então, acho que é importante trazer isso para as pessoas entenderem que
todo mundo tem um Kiron dentro de si, tem uma dor que vira uma possibilidade de cura para o mundo. As nossas possibilidades de cura para o mundo não são necessariamente originadas nas dores, mas elas podem estar originadas lá. E se vieram causas que estão relacionadas a algo que gera um impacto muito grande em você e que reverbera de alguma dor, é legal olhar para isso para transformar isso nesse pensar, né? Já que isso mexe tanto com sua energia vital, para desdobrar isso para um pensar na regeneração disso no mundo, né? Sim. Gente, aí, obrigada, Beto. Daí que eu perdi o compartilhar aqui na sala, achei. E aí, gente, agora chegou a hora da gente se relacionar, tá? Vamos abrir umas salinhas de dupla, já já. Mas primeiro eu quero apresentar aqui essa dimensão, que é a dimensão do relacionar-se. Então, no relacionar-se, não Agora entendi. deu. Ah, tá. Agora deu. Eu não tinha do papel. No relacionar-se, gente, a gente tem, né, relacionar-se é quando nesse nosso ser sai para o mundo, né, e vai nas relações aí, e muitas vezes se bate nas relações, gera conflito. Então, aqui tem algumas habilidades que tem muito a ver, tem muito a ver lá com habilidades que a gente desenvolve no ser, né, como humildade, conexão, apreciação, empatia, compaixão e perdão. Então, aqui não tem escuta, Ju, mas a escuta tá meio que permeada em tudo isso, porque quando eu estou apreciando o que o outro está falando, eu também estou ouvindo profundamente, com presença, né, com as coisas que vêm lá do ser, estou conectada com ele. Então, eu vou dividir vocês em salinhas para que vocês contem sobre o que vocês anotaram, sobre o que vocês experimentaram aí nas duas dimensões interiores e depois a gente vai conversar um pouco coletivamente, mas eu queria que vocês levassem esses elementos com vocês para experimentar isso na salinha. Então, quem está ouvindo, procurar só ouvir com conexão, com atenção plena lá no outro, com apreciação, com empatia, compaixão, se tiver algo que de repente entrou nas dores da pessoa, né? Humildade de ouvir, sem só ouvir, sem ficar dando pitaco no meio da conversa, né? E que a gente também não está acostumado, a gente já quer resolver as coisas, a gente já quer geralmente dar opinião, ser conselheiro, e aí ouvir a outra parte. Então aqui eu vou dar, deixa eu ver como a gente está de tempo, não tem tanto tempo quanto a gente gostaria, né? Vou dar 3 minutinhos para cada lado, tá? Então 6 minutos para a gente fazer isso. Então é mais ouvir. Se acabou, depois que acabou, tudo bem comentar, mas procurem respeitar o tempo do outro, também dá uma olhadinha. E é isso, gente. Deixa eu pegar as salinhas aqui. Você quer que crie aqui? Dê 8 salas, né? Se Eu a acho gente que eu está em... já abri, vou só mexer Mas aqui. abrir. Já abri, inclui vocês, tá, gente? Deixa eu ver aqui que eu preciso mexer. Se alguém não puder ir para a salinha, ou não puder abrir câmera e falar, avisa, porque aí a gente A adapta Debs aqui para falou que ninguém não ficar sozinho. podia. A Debs, né? Pode ficar aqui, Debs, então, eu te trago de volta. Calma aí, deixa eu ver. A Lê ficou sem dupla, deixa eu pôr aqui o Beto. Deixa eu mudar aqui o Pix. Chegou o convite aí, Carla? Vivian, Joelma, vocês estão aí?
Deise, eu estou, mas assim, minha internet que está caindo. Será que é só a minha ou foi algo que aconteceu com todo? Acho que é a sua, querida. Tá todo mundo por aqui. Então, tá bom. Vocês já Ah, estão no grupo, né? eles estão no grupo, sim. Se você quiser entrar para ouvir, quer que eu te coloque em algum grupo para você ouvir? Sim, por gentileza. Tá, a Vivian e a Zaida que estão chegando agora. A gente está nas salinhas compartilhando uma vivenciazinha que a gente fez. Vocês querem entrar lá para ouvir ou querem esperar aqui? Acho que quando elas falarem, deixa eu te mandar para uma sala aqui. Deixa eu botar nessa sala ali, na sala. Peraí. Te mandei o convite aí, vê se chegou. Hum. Vivian e Zaida, estão me ouvindo? Tudo bem, Zaida? Tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê, né? Oi, bom dia. Bom Me dia, escuta? querida. Tô te vendo Ai, aqui. Tô te lendo aqui no WhatsApp. Fica não tranquila. consegui o microfone. Agora eu Não, encontrei. fica tranquila, pode só ouvir, tá? Depois também eu mando uma gravação para você. Eu passei muito mal, comi uma coisa. Gente, mas antes da gente abrir para conversa, eu vou apresentar a dimensão do colaborar, porque aí a gente vai colaborar com a dimensão junto, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que que é a dimensão do colaborar. Então, na dimensão do colaborar, a gente fala, assim que eu conseguir trocar de dimensão, peraí. Parará. Ponto, vamos lá. Se vocês quiserem, vocês podem anotar ideias e sensações da conversa, né? E perceber quem conseguiu praticar um pouquinho daquelas habilidades ali, apreciação, conexão, que tem um ganho muito grande para quem escuta também, quando você escuta com essa intenção, a intenção de ser humilde, estar conectado, apreciativo, com empatia, compaixão, perdão sempre que necessário, né? Então, tem uma diferença. Então, anotar esses insights de qual é a diferença de ouvir o outro com essa intenção, com essas intenções aqui. Então, podem registrar se quiserem. Vou deixar um instantinho aí para vocês registrarem, que eu estou vendo gente escrevendo. E aí, a gente chega na dimensão do colaborar, que é construir confiança junto para trabalhar junto, né? Então, confiança aí é realmente uma coisa que a gente experimenta na prática. Imagina, gente, é um composto, né? Então, por isso que eles chamavam antes eles chamavam de estrutura dos IDGs, né? Eles falavam como uma estrutura mesmo. E agora eles estão falando de guia, porque são habilidades que compiladas foram assim as mais
as mais relevantes e votadas, mas são muitas habilidades que constroem tudo isso, né? Então, aqui no Colaborar, a gente tem a mentalidade inclusiva e a competência intercultural, porque tem a colaboração global aí, muito importante para que a gente mude cultura de uma forma mais aberta, mais geral, né? As habilidades de cocriação e mutirão, de fazer junto mesmo, de criar junto e depois de pôr a mão na massa, habilidade de construção de relacionamentos, que tem muito a ver com essa parte do relacionar-se, passando muito pela comunicação. A comunicação está aqui, viu, Ju? As habilidades de comunicação, então, comunicação das partes, incluindo a escuta, que é muito importante, que a gente pratica menos, a gente fala muito, escuta pouco, muitas vezes, e as habilidades de mobilização. Eu adorei esse desenho aqui, Márcio, que ele é um foguinho, né? Um fósforo botando fogo nos outros, né? É um pouco isso. A gente precisa, aqui no Colaborar, a gente precisa ter essa motivação para construir junto, né? E aí, agora, né, olhando para tudo isso, a gente vai praticar contando um pouco do que aconteceu nas salas. Então, a pergunta principal aqui é como que a troca de pontos de vista. Vocês podem contar o que que aconteceu na sala também, mas como é que essa troca de ponto de vista aí, de você ouvir o outro, agregou nas suas intenções, e se você chegou. Na verdade, a gente vai fazer isso agora também, né? Chegar num ponto de vista colaborando. Então, deixa eu descompartilhar. A intenção é essa, é que a gente ouça um pouco das vozes e é, consiga ampliar um pouco dos nossos pontos de vista com isso. Então deixa eu começar com o Arquimedes. Pode ser, Daisy? Claro, ótimo. Ah, tá. Foi um prazer conversar com o Arquimedes. Aliás, seria um prazer conversar com qualquer um de vocês, né? Mas ele trouxe, por coincidência, o ODS 17, que é de parceria, e eu tinha escolhido o ODS 4 de educação. E me foquei só no de educação, e ele me trouxe uma amplitude com relação de que a parceria, ele teve uma visão macro de que a parceria realmente ela consegue talvez mobilizar de uma forma mais, é, sei lá, talvez como jogar uma pedra na água e expande assim, consegue pegar todas as outras ODS de uma forma muito mais ampla assim, né? Então, assim, e a gente chegou ali no papo conversando que essa parceria ela também depende do seu autoconhecimento, dessa troca, né, de você confiar no que o outro está falando com você. Então a parceria não é uma parceria meramente por ser uma parceria, mas é uma parceria porque ela precisa agregar de alguma forma, precisa fazer com que a engrenagem se movimente, né? Então para mim, ampliou muito o meu ODS a partir do que ele me falou do ODS dele, né? Então, que realmente é isso, a gente tem que buscar a parceria como num sentido assim de não só como combustível, mas como uma visão interior sua de que faz realmente parte, apesar de eu praticar isso um pouquinho, mas faz parte, a parceria ela faz parte de um processo que não dá para deslocar. Né? Acho que em todas as ODS, se não houver parceria, então, eu estou mais falando do que ele me falou do que do meu de educação, porque eu acho que o dele se sobrepôs nesse papo que a gente teve. E só completando aqui, Deise, eu trouxe a questão do senso colaborativo, né? Porque eu acho que toda parceria precisa do senso colaborativo. Foi o que me sensibilizou em relação a escolher a ODS 17, né? Parcerias em prol das metas, né? Em prol de qualquer coisa que você esteja fazendo, né? E legal que ele tendo escolhido a 4, né? Tem essa questão da educação. E ele falou, não sei se, Ednei, se você percebeu, mas você falou uma frase que é praticamente a mesma frase aqui da meta, assim, né? Do senso de colaborar, né? Construir confiança para trabalhar juntos, né? É isso, né? Exatamente isso. A Daisy falou que, olha, você tem ali cada meta, cada dimensão, e cada uma traz várias outras nuances, né, que a gente precisa estar atento, né? Essa questão de confiança dentro de colaborar é fundamental, né? Foi ótimo, Odinei, valeu. Quem mais quer trazer um pouquinho do que sentiu, das conversas? Fala, Lê. Eu, eu quero.
Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, Daisy. Tá muito legal participar. Você fez meu mapa astral, né? Então você sabe o quanto que é voltado para o coletivo, né? E mas o que para mim foi muito agregador e que completou o meu sentido, assim, né? Do que eu já tinha pensado sobre complementaridade, eu acho que deu para sentir muito bem na conversa de nós três quais são os recursos individuais e como a história de vida de cada um traz conhecimento, experiências e condições para fazer com que tudo seja ampliado, sabe? Porque cada um tem um olhar, você não precisa. O olhar. Outros olhares podem ser só seus, mas eles também podem ser de quem já pode trazer ele para você. Né? Cada experiência de vida traz um lugar dessa conexão que você sozinho não vai ter. Então, a gente tem que preparar a nossa cabecinha para o autoconhecimento, para o pensamento crítico, mas trazer também o que os outros podem trazendo, agregar o que os outros podem trazer para essa complexidade. Então, para mim, acho que foi o que ficou mais forte foi realmente o reconhecimento da complementaridade. Legal. Essa abertura, né, para essas perspectivas também, né, Ale? Se a gente não se abre para outras perspectivas, a gente Perfeito. não consegue fazer isso, ficar fechadinho só no nosso, né? O autoconhecimento é muito importante para você saber qual é o seu lugar nessa história, né? E o seu lugar não é o melhor lugar, é só um lugar. Uhum. Esse é o incrível, né? Que ao mesmo tempo que somos únicos, também somos um no sentido dessa interdependência, de precisar colaborar, de precisar pertencer, de precisar fazer junto, né? Isso. Quem mais quer trazer, gente? Para mim, assim, duas coisas que eu levo, né? Hoje foi uma fala da Thaís e outra da Ju, né? A da Thaís, assim, da importância da gente ocupar os espaços, né? Tipo, ela estava falando de ocupar uma mesa grande e tal, e fazer coisas, né? Então, que às vezes é isso, né? Às vezes a gente fica com as nossas causas e não se dispõe a ir compartilhar ou se força a colocar nesse coletivo, né? Então, acho que e quando a gente simplesmente ocupa um espaço, a gente pode acabar arrumando, né, parcerias e conexões, né? E aí eu acho que aí completa um pouco o que eu trouxe para mim da fala da Ju, né? Que ela estava falando dessa questão do masculino e do feminino, e como que o feminino às vezes não é treinado a essa ocupação desses espaços públicos, né? Então, para mim, ficou muito isso, assim, de sair daqui pensando, não, ocupar mais espaços coletivos, né, para estar nesse mundo. Bom, quero falar um pouquinho, se eu puder. Coisa rápida. Pode falar, Camila, Qual bem-vindo. caminho? Prazer, gente. Eu não tinha ainda aberto a câmera aqui, tudo bem? Bom, eu queria falar um pouquinho, assim, meu grupo, né, tinha a Lei e o Alberto, aí tem uma fala do Alberto que foi muito importante, que é nos reconhecer como indivíduo e nos reconhecer, né, como agentes de transformação, né? Então, assim, eu entendi com essa fala que a gente tem que assumir um lugar de protagonista, né? O fazer talvez possa transformar, né, muita coisa, né? Então, é criar talvez um ambiente colaborativo, é a gente ter essa percepção de que quando a gente assume, né, talvez um lugar assim, né, assume a responsabilidade, eu acho que a gente tem capacidade de transformar um ambiente que às vezes é simples, né, nosso próprio ambiente de trabalho, nosso próprio lar, né? Com simples ações que pode se transformar muito. Obrigada. Tânia? Então, achei. Posso? Claro. Sim. A nossa sala foi eu, Carla e Rui,
e eu escolhi água e saneamento. Achei muito interessante a fala da Camila há pouco, porque é justamente isso, em cada momento, das ODS está mais forte para a gente. Para mim, nesta semana, foi água e saneamento, porque eu nasci no Rio Grande do Sul, na fronteira, lá no Noroeste, em Santo Ângelo, e a gente cresceu ouvindo balseiros do Rio Uruguai, que é quando dava as enchentes, e que eram aquelas enchentes que se esperava e que trazia muito peixe, então era a riqueza. E hoje, essa semana, eu fiquei sabendo, inclusive, numa reunião com o Padre Pedro, que é um deputado nosso, que o Rio Uruguai está completamente poluído. Meu pai pescava dourado, jundiá, um monte de peixes, não tem mais. E para Carla e o Rui, a educação. Então, a gente sabe, eu vejo isso porque minha avó paterna era indígena, ela nasceu em Corrientes, era Guarani. Né? E era um conjunto, todo mundo toma conta, tem uma criança, todo mundo ajuda, participa para educar e ensina para o coletivo e troca. Então, assim, eu acho que eles são uma grande fonte de inspiração para a gente. E a Carla e o Rui colocaram a questão da educação para eles mais forte, justamente por isso. Nenhum dos dois é professor, mas sempre envolvidos com criança e com esse educar. Aqui a gente faz encontros de colaboração para cultivo de árvores nativas da Mata Atlântica, porque está sendo dizimada, tem tantas que já não existem mais, né? E é o fazer mesmo, como foi colocado agora há pouco. A gente precisa, no ponto, no local onde está, fazer a ação, sabe? Plantar. Eu já vejo aqui do lado tem uma pracinha onde a gente plantou algumas sementes de pitanga, por exemplo, as crianças vão lá colher limão, enfim, coisas do quintal, coisas de vida, e isso é educação, e ela começa na infância, como eu comentei da minha neta na escola Waldorf, eles entendem de onde vem para onde vai, que não é uma caixinha, que a vida é um conjunto, a água e a vida precisam ser celebradas, não sei se a Carla e o Rui querem complementar. Vou falar um pouquinho, então. Para mim é muito rico pensar nesse tipo de educação, né? E eu falei que eu devia ter feito pedagogia, só descobri depois de 50 anos, né? Mas, enfim, o quanto é rico quando, no caso da Tânia, que cresceu às margens do rio, e o valor que ela dá para isso, e a história que ela tem da vida dela, né? E o quanto que envolver a criança na criação do mundo, né? Dela entender esse pertencimento, e o quanto que ela faz parte, e o quanto que ela transforma vidas a partir do ser criança, né? Ela já transforma vidas, transforma a família. Então, a importância que isso tem na construção, né, do todo. Então, eu não consigo entender por que as escolas ainda têm paredes, né? Então, assim, eu acho que as escolas tinham que estar no meio do mato, que tinha que estar lá aberta, que as crianças tinham que brincar muito primeiro, né? Explorar muito esse lugar para depois poder. E aí, a gente consegue ter um ser humano como a Tânia e que cresceu dessa forma e busca e tem todo essa expertise já nata dela, que é da gente, de todo mundo, que a gente é tirado disso, né? No final das contas. Então é isso, assim, para mim, eu acho que é rico demais. Adorei conversar com a Tânia. Beto, quer falar? Quero. Tô aqui dando uma olhadinha só no nosso tempo, gente. Eu, Já tá eu tendo a estourando? ser ligeiro, vamos lá. A fala da Tânia me levou para uma citação que dizem ser dos indígenas, né? Que é necessário uma aldeia para construir uma vida, né? Para criar uma criança. E eu achei interessante que a Carla falou: eu e o Rui, a gente nunca foi professor, mas a gente é envolvido com educação, né? E eu não sou pai, não pretendo ser, mas eu sou muito envolvido com o desenvolvimento, principalmente dos adolescentes que estão em volta de mim. E aí, quando eu olho lá para o ser, né, para a primeira parte da atividade dos ODIs, eu lembro como
a escuta foi ausente para mim na minha adolescência, como isso fez falta e como isso me mobiliza para exercer essa escuta, né? E eu tenho uma amiga que tem 3 crianças, agora um adolescente já quase adulto, uma pré-adolescente, uma criança, né? E sempre ela me fala, obrigado por fazer parte da aldeia. Obrigado por ser parte da aldeia que ajuda na construção dessas pessoas para o mundo, né? E me conecto muito com a fala na sala, com a Alessandra e com a Camila, e junto dessa fala, principalmente com o que a Tânia falou e com o que a Carla comentou dessa sabedoria que vem de uma pessoa que é de outro ambiente, que tem outra vivência, como ela citou a Tânia, e aí eu vou lá no ícone do fósforo, né? Porque no fósforo a gente tem um botando fogo, mas a gente tem os outros se permitindo pegar fogo, né? Então, eu tenho alguém trazendo alguma coisa, mas eu também tenho que me permitir que aquilo chegue em mim, né? Para que esse movimento aconteça. Então, por isso que na nossa sala a gente falou entre somos inteiros para podermos ser o coletivo, né? Que é esse movimento aí dos ODIs. E, e aí acho que a reflexão que fica para mim é o tanto que cada um é um fósforozinho diferente e que a partir da hora que a gente sabe o fósforo que a gente sabe que tem horas que a gente vai vir com o foguinho e vai ter horas que a gente vai estar aguardando esse foguinho para algo que a gente quer ajudar a multiplicar. Verdade. Legal, gente. Então, gente, só para respeitar o tempo, para a gente não passar muito, é, anotem aí se essa conversa aqui em grupo, né? Se vocês conseguiram expandir um pouco o ponto de vista ouvindo as outras pessoas. E quem quiser, quem não conseguiu falar ou quiser falar alguma coisa, fica à vontade para colocar no chat. Depois que a gente conseguir fechar, quem quiser ficar mais conversar, tá super aberto. E eu vou apresentar aqui a nossa última dimensão, para a gente poder fechar, né? Então, mas não deixem de anotar, porque é essa percepção, né? Eu acho que é muito mais sentido do que qualquer coisa, como a gente se relaciona aqui com os ADIs. Então, a nossa última dimensão. Opa, só um minutinho, tira coisas da frente. Pronto. A última dimensão é a dimensão do agir. Uso consciente de recursos, claro, né? Porque a gente está falando de um planeta que a gente está abusando muito dele, né? Que a gente precisa moderar o quanto a gente usa de recursos, rever economia, capitalismo, tudo que a gente vive aí precisa ser revisto. Esperança e otimismo. Então, olhar para o copo meio cheio. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no planeta que a gente olha muito para essas coisas não boas, mas também tem muita coisa boa, tem muito movimento bom acontecendo, como esse aqui que eu estou apresentando para vocês, como a Caleidoscópio, como tantas coisas legais que estão acontecendo, né? Tantos movimentos bons que acontecem no mundo. A coragem que a gente precisa de botar coisas no mundo. Então, esse nosso mini percurso de hoje, a ideia é você estar mais conectado com o que você acredita para que você ponha isso também no seu dia a dia, gente. Não é nada mirabolante, né? Não é um sozinho que salva o mundo. Todo mundo fazendo um pouquinho, né? São as várias gotinhas de água no oceano. Então, se cada um de nós tiver levar de hoje uma coragem extra de botar no nosso entorno o que a gente acredita, numa fala, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, isso já é maravilhoso. Para isso precisa de proatividade, precisa ser intencional, né? Precisa ir fazer, né? Colocar as coisas em prática e precisa ter resiliência, né? Precisa ter resiliência porque tem os ventos contra, tem enfim, os políticos contra, tem várias coisas aí que vem contra, né? Então a gente precisa ter resiliência e acreditar, né? E ter essa esperança e otimismo. Então, não vou ter um último exercício, mas ele é mais demoradinho, então eu vou pedir só para vocês anotarem uma ação prática que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, um pequeno passo de coragem que vocês podem dar para colocar mais desse valor e dessa causa no dia a dia de vocês para a gente poder
fechar os nossos ODS aqui. Fica de lição reflexiva, né? O Márcio deve ter alguma coisa para mostrar para nós aí, que ele deve ter feito durante a nossa conversa, mas esse aqui foi o painel que a gente fez ao vivo lá em 2024 na Rectal, e era um painel analógico, né? Eram 3 folhas de flip chart na parede, ficava gigante assim. E que ficou bem bacana, porque ele resumia bem. Aqui, claro que mudaram um pouquinho, tinha menos habilidades em cada uma das dimensões, algumas tinham menos habilidades, em outras as habilidades mudaram, mas não muda tanto assim, né? A essência, na verdade, é a mesma. Opa! Márcio, quando você quiser compartilhar, vou deixar livre para você compartilhar e vou deixar o Beto trazer aí um convite também, né, Beto? Que tem bastante a ver com essa conversa de hoje. Pra gente fechar num só 10 minutos de atraso. Depois, quem quiser Enquanto o pode ficar Márcio, conversando, tá, gente? É mais para quem precisa sair. Deixa eu só fazer um enquanto, comentário, Beto. Posso só aham, fazer um comentário que tem a ver com a sua fala? Você falou do desenho do Márcio, lá do fósforo, né? E nós estamos na última dimensão, que é o agir. É, às vezes, a gente fica com medo e a gente não quer agir. Então, se você tirar aquele fósforo, a sequência para. Então, às vezes, você precisa ter coragem e resiliência para deixar a coisa fluir, mesmo que você não acredite tanto, mesmo que você não esteja tão confortável. Porque senão você para os processos, né? Então, uhum, acreditar nos outros também faz parte, né? Então, acho que essa analogia que você fez do fósforo, você está esperando chegar para passar para frente, às vezes você se retrai e não deixa. Então, às vezes é melhor agir acreditando nos outros do que não agir, né? Então, acho que a sua fala foi bem pontual, bem legal. que legal. Eu fico contente de você trazer isso, porque eu entendo que eu aqui na Caleidoscópio, é, eu sou muito mais o fósforo que está no meio do que o que está acendendo, sabe? E para mim é muito prazeroso, porque se a gente for pensar de uma maneira muito nerd, é a energia chegando para a gente poder ter a energia para passar para frente, né? Então, a gente não precisa necessariamente ter iniciativa o tempo todo, porque existem iniciativas acontecendo. Aqui a gente vê cada vez mais na nossa dinâmica dentro da Caleidoscópio que tem muitas pessoas fazendo o que a gente acredita. Então, por que que vai deixar cada um desses fósforozinhos separados se a gente pode juntar toda essa energia? E é, só antes de passar para o Márcio, para a gente terminar de ver o painel, o convite que eu trago, a gente vai mandar para vocês, é o grupo de estudos sobre trabalho e espiritualidade. A gente se encontra toda primeira sexta-feira do mês, nesse mesmo horário, de 8 às 9h30. Algumas pessoas que estão aqui ah, nesse encontro de hoje já estão lá no grupo de estudos. Ele é um grupo de estudos aberto, no sentido de que ele não tem formato de aula, né? Eu e Deise, a partir das conversas, a gente entende quais são as dinâmicas que ficaram mais latentes, a gente pesquisa os conteúdos relacionados com isso, e aí prepara um material de leitura sobre esses temas para que a gente converse sobre esses materiais. Então, a ideia não é a gente trazer o material para expor o material, não, a gente manda esse material antes e daí, durante o encontro, a gente conversa sobre essas temáticas e sobre o que está orbitando em volta desses temas. E o próprio grupo vai construindo os encontros seguintes, de acordo com o que reverbera, né? Nós já tivemos um encontro aberto, tivemos o primeiro encontro fechado do grupo, a gente caminha para o segundo. No último, a gente falou sobre os ODS e os ODIs, e foi o que trouxe a gente para esse encontro de hoje. E aí, quem quiser participar, é um grupo pago, mas é um investimento que vale a pena e que não é um investimento puxado. Aí, não, aí ó, como dizia meu avô, não me deixa mentir sozinho. E
A gente vai mandar para vocês o link, acho que eu já vou mandar aqui da LP, vocês podem ter acesso ao encontro que foi aberto, inclusive a gravação dele, para entender um pouco mais da dinâmica. E se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre o grupo, podem falar comigo ou com a Daisy, tá bom? Quiser falar com a Simone, pode também. A gente tenta não ocupar a Simone, porque o dia dela tem 24 horas, mas ela acha que tem 72. E aí a gente tenta fazer as coisas chegarem nela só onde a gente sabe que as ferramentas dela são essenciais para a gente, porque ela está cursando mestrado agora, né? Fala assim. Aí só Mas pra... pode falar, tá, gente? Porque eu não estou me isolando do mundo, estou aberta, estou sentando na mesa, saí daqui falando que eu tenho que estar no coletivo. Então, quem quiser conversar comigo em vez os dois, estou à disposição. Ô Beto, só para esclarecer, quando a pessoa se inscreve lá, no interesse do grupo, você também já recebe o material do que passou, com vídeo, com os pré-works, né, que você comentou, né? Só para Isso. esclarecer. Obrigado. Gente, quem quiser aprofundar, saber mais sobre os ODIs, estou à disposição também. Foi ótimo aí a gente fazer essa mini experiência. Espero que vocês levem ações para o mundo aí, né? O percurso todo aí leva um pouquinho de ações para o mundo. E quem quiser ficar para conversar mais, é super bem-vindo para a gente continuar a conversa colaborativa, os insights aí. Vamos ver de novo o painel do Marco. Queria falar, não E sai o painel? correndo. Sim, por favor, é verdade, o painel. Não, eu queria falar o seguinte: eu fiz uma colinha, então, integrando todos esses elementos de cada um dos EDGs, e eu acho que a gente pode passar depois para as pessoas, para elas poderem acompanhar, então, e olharem, né, com esses desenhos que a gente fez. Eu repliquei, refiz tudo aqui, para a gente só ter essa colinha de cada uma dessas 5 áreas e os elementos que estão no entorno. Mostra pra gente, Má. Mostra aí, compartilha. Não, eu não, acho que já compartilhei, as pessoas já viram aí mais ou menos, elas vão receber. Então, eu acho que não precisa gastar mais tempo falando sobre isso, é só para elas saberem que é isso que elas vão receber, que eu me dediquei a fazer aqui, né, concentrar. Não, eu quero ver de novo. Também quero ver. Eu não sei se eu consigo entrar de novo aqui, porque, deixa eu ver, compartilhar, vamos ver. Então, tá vendo? Eu estou pela primeira vez fazendo esse negócio no iPad, porque normalmente eu uso uma outra ferramenta. E estou descobrindo aqui que existem algumas perdinhas de gráficas assim e tal, mas tudo, vocês vão receber o arquivo melhor, em melhor estado do que esse, tá bom? Mas aí vocês vão ver, ó, vocês vão poder navegar por cada uma dessas experiências, que é o ser, né, o pensar, o relacionar-se, o colaborar e finalmente o agir. E aí termino também com essa proposta da Deise. Que pequeno passo de coragem você pode dar hoje, não É muito sabendo legal. É bom como mudar. lembrete, né? Ter todas as habilidades compiladas assim numa página só, bem legal. E é isso, gente. Foi maravilhoso ouvi-los. Obrigada, Má. Todo Uma mundo que grande esteve aqui. sabedoria saiu daí, desses comentários de vocês. Eu mandei o link no nosso chat, tá? Do grupo de estudos. E aí, um último recadinho antes da gente abrir para a conversa. Todo mundo que está aqui hoje eu vou mandar. A gente tem registrado lá. Se alguém não tiver registrado, pede. Mas para quem teve, eu vou mandar a apresentação e o painel do Márcio. Bom? A gente ficar com esse lembretinho aí. E um insight grande que eu tive, gente, é que isso serve para tudo que a gente quer realizar na vida. Serve para as ODS, mas serve para tudo, né? A gente trazer de dentro para fora. Serve para quem tem empresa, para quem quer realizar projetos. É um caminho, né, de realização que inclui tudo, que integra tudo, assim. Obrigada a quem teve e precisa sair, mas fiquem à vontade para quem quiser conversar mais. Eu vendo assim, e agora distanciada, porque eu até tinha falado quando eu fiquei junto com o Márcio, né? Na hora que eu estava junto com ele, eu estava assim, fora de órbita, porque o primeiro exercício me jogou num lugar que eu nem sei onde que eu fui, porque não era memória aquilo. Eu falei para ele que era um bagulho, porque eu tinha pensado numa ODS, que era coisa da cidade, né? Comunidade sustentável.
E eu caí numa outra coisa, que é a questão étnico-racial e das diferenças de, né, desigualdade social. Só que não com memória, não sei dizer, não sei. Anotei aqui e falei para ele que depois eu vou até escrever para eu poder entender como que eu acessei isso, né? Eu acho até que um pouco porque eu venho nesses últimos 5 para 6 anos trabalhando com a associação folclórica, né? Que é Congado e Folia de Reis, que é uma vivência, aquilo é um negócio, porque é uma coisa que ela é religiosa, né, da cultura popular, então tem toda uma coisa de tradição, né, assim, né, vem de muito longe, né? Pode ser que seja por aí. Mas o que eu fiquei pensando sobre os ODIs, né, é que uma das coisas que eu descobri é que eu não quero mais, assim, eu achava que eu não queria mais trabalhar com associação. Não, eu não quero fazer projeto, tocar projeto, mas tudo isso tanto pode ser desenvolvido, né, com eles, quanto comigo mesma, tanto para mim, né, minha vida, quanto eu falei, gente, isso é muito Eu aplicado faço isso também. para o Pãozinho, né? A Si conhece o Pãozinho, né? Peraí, deixa eu Que só é, tirar o som aqui da. tá, Ah, já tirou. que é um espaço de falar sobre esse desenvolvimento de consciência. Quer dizer, a gente compartilha o pão, senta, conversa, mas é um espaço de falar sobre ampliação de consciência, sobre estar no mundo, né? Sobre transição, que foi um projeto que começou lá na Flux, né? Então eu falei, gente, eu tenho que voltar com o pãozinho, eu tenho que voltar com o pãozinho. Já estava, Simone. Adoro esses chamados intuitivos. É aí que entra a Porque inteligência. assim, já estava ali aquela coisa meio, né? Mas agora eu acho que fermento, sabe quando fermenta, o negócio começa, né? E é porque é pão, tem que fermentar. Mas me veio assim muito forte, sabe? Assim, verdade. Uma coisa Essência falando aí. absolutamente, Que bom. né? Oi, Nan. Eu me conecto muito com essa parte da sua fala e tem algo para mim que ajudou muito, né? Eu tinha muito na minha vida vários eu tenho que, né? Ah, meu Deus, eu gosto de tal coisa, tenho que, eu tenho que, eu tenho que. E aí eu comecei a substituir por eu quero, né? Então, porque quando a gente acha que tem alguma coisa, tem que alguma coisa, a gente cai no campo da obrigação que acaba jogando a gente na lógica produtivista, né? E quando a gente olha para o eu quero, aí a gente se conecta com a energia vital e que vai alimentar a nossa coragem. Então, te trago isso um pouco como um convite de se você percebe a massa pronta para assar aí no pãozinho, entende que você quer servir ele para o mundo, que vai ser muito gostoso. Neurolinguística, toda a diferença. Vale, querido. Pode falar, que merece. Oi, Deise. Não, eu só queria perguntar se você vai falar sobre, caso a gente se interesse em ser um embaixador também dos Ah, IDGs. sim. Posso falar, sim, lógico. Foi essa que eu fiz foi a primeira turma online, porque eu acabei não falando da ilha lá de Xcaret, mas eles fazem encontros presenciais globais lá. Eu até brinquei com o Márcio que meu sonho era ir num presencial, que é lá na Noruega e tal, mas não deu ainda. E aí eles lançaram esse grupo não, essas formações online, que estão sendo em várias línguas. Então, eu já estava para fazer a formação, eu ia fazer em inglês a formação. Quando eu descobri que tinha o grupo em português, o primeiro grupo foi guiado pela Rafaela Rolim, que está bem ligada lá ao movimento internacional, vai bastante lá para fora, e o Léo Comparse, que é lá do Sul.
E entrei, né, mergulhei, conheci muita gente interessante, bem intencionada, de várias áreas, gente da academia, gente da indústria também, de vários lugares, assim, bem bacana que que está nesse grupo, né? Muito consultor também que quer levar os IDGs para empresas, que eu acho que também é um pouco do teu perfil aí. Então é um grupo bacana também de networking. Eles, quando você entra como embaixador dos IDGs, você tem acesso a toda uma área que eles têm um programa chamado Sutra, que é só para a comunidade deles. Então, você tem acesso a várias atividades, pessoas, áreas. Já tive contato essa semana de uma pessoa da Colômbia que está vindo para o Brasil, quer conversar. Então, é bem bacana, assim, eu recomendo, assim. Pode ser que, assim, me aprofundou o conhecimento, mas me aprofundou principalmente a vontade, né? O embaixador, a missão dele é justamente defender essa causa, basicamente. É justamente divulgar essa causa, defender e usar isso em tudo que Sim, você faz. E para mim, eu já usava, então para mim caiu como legal. uma luva. Acho que para você também que trabalha, né, o Arquimedes trabalha com inteligência espiritual, aí traz bastante essa bandeira também, acho que faz super sentido, né? Sim, Porque se você viu que as dimensões ali do ser e do relacionar-se, elas estão pensar, no relacionar-se. autoconhecimento, mas bem ligado às nossas habilidades intangíveis, que são da nossa Claro. essência, né? Nesse sentido, pensando em espiritualidade de uma forma bem aberta, assim. Então, casa muito bem. E a gente se candidata pelo site, é isso? Para fazer o. Eles abriram uma turma, provavelmente eu vou saber quando tiver a próxima turma, mas você se cadastra, eu vou ver como é que você se cadastra para receber sobre a próxima turma. Eu pergunto isso para você, tá Ah, por favor, tá bom? bom. Obrigado. Aí já foi um valor viável também, né? Tem um preço, lógico, mas já foi um preço viável desse processo, assim, diferente do ir para lá que era em euro, né, gente? Mas eu ainda vou, viu? Eu ainda vou. Claro, vai sim. Declarando aqui o objetivo em público. É. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Como é que vocês estão saindo? A Simone tem que sair, que ela vai para Curitiba agora, né, Si? Está chegando o dia, né? Quero ver, quem estiver por São Paulo, quiser encontrar, estarei no dia 14, provavelmente só no dia 14. É, mas, bem, eu queria falar que, né, que eu saio sempre muito energizado, assim, por essas trocas e que é sempre muito bom, assim, né, estar com vocês e ver essa animação aí, né, da gente fazer algo que parte de dentro, né, que quando parte de dentro e a gente está conectado, está integrado, não tem como ser coisa ruim. Então, queria celebrar, né, a gente tá junto. Fala aí, Rui, ou Carla, não sei qual dos dois aqui. Sou eu, sou eu. Hoje eu estava escondidinho aqui, meio de papagaio de pirata, né? Quando eu descobri que você estava escondido, eu troquei seu nome. Não sei se você viu. Eu vi. Então, bom dia, é sempre um prazer, né? A gente ouvir e aprender junto com vocês aí. É, tive alguns insights, né? Estou pensando em alguns projetos aqui já, né? E assim, esse exemplo nórdico, né? Eu acho que na Copa do Mundo ficou muito claro, né? A educação, a oriental também, né? Mas a nórdica que chamou muita atenção, né? Principalmente para os brasileiros que perdemos para eles. Então, assim, ficou muito claro ali a diferença de educação e o quanto a educação transforma, né? E é um povo que vive numa região muito inóspita, muito mais difícil que a nossa, né? A gente tem tanta riqueza, tanta coisa que a gente pode explorar e crescer e engrandecer, né? Então, eu acho que para mim essa da educação ficou mais forte ainda, né? Porque eu acredito que com a educação todas as outras a gente consegue fazer também, né? Então, agradecer mais uma vez, fortalecer o convite do nosso grupo de conversa, né? A gente chama de grupo de estudo, mas é um grupo de conversa lá, né? Uma vez por mês, que é muito gostoso também. E parabenizar aí o trabalho, parabenizar o trabalho do Márcio, que eu gosto muito desse tipo de trabalho, né? E aí a Carla está aqui na minha orelha. Não esquece de agradecer a Daisy também.
Imagina. Claro, né? Dar os parabéns para Daisy aí por se tornar embaixadora e compartilhar isso com a gente, né? Maravilhoso. Primeiro E é, lugar que eu vim compartilhar, hein, gente? e é isso, gente. Tamo junto, né? Eu mais aprendo do que colaboro, mas estou sempre aprendendo com vocês aí. Muito obrigado. Obrigada, Rui. A gente adora os insights aí que vem aí da tua experiência também. É muito legal. E É, a, vão e ter a- no nosso grupo eu conto mais novidades, tá? Tem mais novidades da área da Oba, tecnologia, mas no nosso grupo eu conto. oba, sexta que vem, né? Sexta que vem É. estamos lá. Tá bom, gente. Eu saio feliz também de ter compartilhado com vocês. Fico à disposição para mais conversas. Quem quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Se não, também um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, viu? Ok, pessoal, tudo de bom? Foi ótimo. Ah, gente, obrigada, viu?